Olá, me chamo Elton, estou aqui mais uma vez para o canal Força Estrutural e hoje para um assunto bem interessante. Todo mundo, seja profissionais ou leigos, em algum momento da vida já utilizou esse veículo maravilhoso que se chama internet para ver alguns vídeos tutoriais sobre como fazer agachamento, não é verdade? Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. E no meio desse processo nós vemos vários e vários profissionais ensinando a como fazer, mas sempre, ou quase sempre, chega naquele momento em que uma pessoa não consegue agachar totalmente, de uma maneira profunda, sem rodar anteriormente a pelve, o que provoca então uma flexão da coluna lombar. E o que normalmente é atribuído a isso? A bendita falta de flexibilidade nos isquiotibiais. E se eu te disser que não é bem assim? Que, pelo menos na imensa maioria dos casos, não é esse o problema. Que isso, na realidade, muitas vezes, é apenas uma informação ou alguém que falou em algum momento, principalmente alguém que esses profissionais respeitam, e que simplesmente eles replicaram, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum raciocínio lógico em cima desse conteúdo, dessa afirmação. Não estou dizendo que esses profissionais sejam maus profissionais, só talvez não tenham conhecimento desses detalhes da mecânica do movimento e não analisaram isso corretamente. E aí apenas repassaram, sem nenhuma racionalização. Eu estou aqui então para tentar clarificar e apontar o que realmente acontece nessa situação. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é the big picture, que é algo mais ou menos assim como ter uma visão ampla das coisas, como olhar o todo, e é o que muitas vezes falta quando nós olhamos para essa parte de treinamento, de exercícios. Nós muitas vezes focamos em certos componentes, perdemos muito tempo com isso e não olhamos o que realmente está acontecendo como um todo, não olhamos o aparelho locomotor, o padrão de movimento como sistema. Nós ficamos perdendo tempo com bobagem muitas vezes. E isso acaba nos levando a conclusões precipitadas. E é assim em todas as partes da vida. Então, se gostou do tema, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Aqui, toda semana, conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força, que dificilmente nós vamos encontrar por aí de maneira gratuita e sem sensacionalismo. Então, dê uma força ao canal. Primeiro, já aviso que o vídeo vai ser meio pesado, vai ter um conteúdo meio denso. Então, aconselho a ver com calma, ver várias vezes se for necessário, porque vai ter muita informação aqui. Então, dado o aviso, vamos para o que interessa. Primeiro, nós temos que olhar para os isquiotibiais ou posterior de coxa, que são 4 músculos, onde 3 deles vão cruzar 2 articulações, o quadril e o joelho. Os isquiotibiais, esses músculos, esses 3 músculos, eles vão ligar a pelve, mais especificamente ali no isquio, à tíbia, lateralmente. Por isso, isquiotibiais, entendeu? Sempre quando um músculo cruza uma articulação, ele vai gerar movimento em torno dessa articulação. Então, se os isquiotibiais cruzam 2 articulações, quer dizer então que ele vai mover as 2 articulações. Os 2 movimentos principais que nós vamos analisar aqui e que vai ser útil para nós, que é o caso do agachamento, vai ser a extensão do quadril e a flexão de joelho. Nós temos que olhar então o seguinte: quando o quadril ele flexiona, o que acontece com os isquiotibiais? Ele vai alongar, ou seja, contrair excentricamente. Enquanto o quadril estende, os isquiotibiais vão encurtar ou contrair concentricamente. Já olhando para o joelho, quando o joelho flexiona, os isquiotibiais vão encurtar. Quando o joelho estende, os isquiotibiais vão alongar. Entendeu? É esse o funcionamento básico. Ok, entendendo esse funcionamento básico dos isquiotibiais, agora vamos transportar isso para o agachamento. Primeiro nós temos que saber que depois que nós tiramos a barra do rack, damos 2 passos atrás, nós ficamos na posição inicial. E nós já temos que olhar como os isquiotibiais estão nesse momento. Nesse momento, a região proximal dos isquiotibiais, que é aquela que está ligada à pelve, ao isquio, ela está encurtada, porque o quadril está estendido nesse momento. Olhando para o joelho está estendido, quer dizer então que a região distal, que é essa que está ligada à tíbia, ela está alongada.
Ok. E o que acontece quando nós descemos, fazemos a fase excêntrica do agachamento? A região proximal ela irá alongar, porque o quadril está flexionando. E a região distal dos isquiotibiais vai encurtar, porque o joelho está contraindo. Isso acontece simultaneamente. E vai acontecer até a parte mais baixa do agachamento. Então, quando nós subimos, fazemos a parte concêntrica do agachamento, nos levantamos, os isquiotibiais, né, a região proximal dele, aquela que está ligada à pelve, vai encurtar, porque o quadril vai passar a estender, enquanto a região distal irá alongar, porque o joelho irá estender também. Isso acontece simultaneamente. Então, o que isso nos diz? Que os isquiotibiais se comportam em todo momento de maneira isométrica. Eles não vão alterar muito seu comprimento. Isometria significa justamente isso, mesmo comprimento. Então, não dá para dizer que a falta de flexibilidade dos isquiotibiais é o que está atrapalhando uma pessoa a agachar profundamente, desde que ele não altera muito seu comprimento. Porque durante várias fases do agachamento, um momento uma região vai estar encurtada, a outra vai estar alongada e depois só inverte, mas mantendo praticamente o mesmo comprimento. E assim, a flexibilidade ela vai depender do grau de alongamento, da extensibilidade do músculo por causa do distanciamento dos seus sarcômeros. Então essa afirmação que o problema é a flexibilidade nos isquiotibiais, pelo menos em uma técnica correta do agachamento, é uma furada. Claro, se tu transformar teu agachamento num good morning, aí pode ser. Mas se é a técnica correta, não é possível. Essa afirmação não é correta. Então, se os isquiotibiais, se a falta de flexibilidade dos isquiotibiais, mais especificamente, não é o problema para uma pessoa não conseguir agachar profundamente sem rodar a pelve, o que é então? É isso que eu vou responder agora. Para responder isso, nós temos que olhar para a pelve. A pelve é uma estrutura, né, que é um conjunto de ossos que está ali, que vive constantemente em guerra entre os isquiotibiais, que a gente acabou de falar, e os eretores de coluna. Os eretores de coluna, eles são os principais responsáveis por manter a nossa coluna na sua posição anatômica, em extensão. Lembra, eu estou falando extensão, não hiperextensão. E também os principais responsáveis por manter a curvatura normal da nossa coluna lombar, que é uma lordose, assim como nós temos aqui na cervical. Nós sempre temos que querer que os eretores de coluna vençam essa guerra, porque eles vão manter a nossa coluna em uma posição em extensão e a sua curvatura anatômica. Porque, se caso os isquiotibiais vencerem, os eretores de coluna vão ter que alongar aqui, vão ter que relaxar, e aí os isquiotibiais vão continuar puxando a pelve vai rodar anteriormente, e o que vai acontecer com a coluna? Faz isso. Então, o grande problema não é a falta de flexibilidade dos isquiotibiais, mas sim a falta de controle motor de muitas pessoas nessa região, que é uma região difícil, porque está na parte de trás das costas, e nós não temos tanta informação sinestésica assim, pelo menos nós não aprendemos tanto a controlar, né? Assim, nós vamos para a academia, muitas vezes nós ensinamos a contrair o bíceps, contrair o abdômen, contrair o glúteo, mas nunca contrair os eretores de coluna. Já observou? Principalmente da região lombar. Mas nem todas as pessoas têm esse problema. Se teu caso sejas profissional de educação física, quem dos seus atletas e alunos, que tipo de pessoa mais especificamente, normalmente vão ter mais problema de flexionar a coluna na parte mais baixa do agachamento? Nós, homens. As mulheres não vão ter tanto problema, porque elas já são, desde cedo acostumadas, elas aprendem a empinar a bunda, que é justamente um movimento controlado pelos eretores de coluna que contraem e rodam posteriormente a pelve. Então elas acabam tendo um melhor controle motor dessa região do que nós homens. Normalmente, as mulheres vão ter até mais problemas em hiperestender a coluna do que de manter em flexão. Então, mulheres, tomem cuidado em ficar fazendo agachamento em uma coluna em hiperextensão, acentuando demais a curvatura, porque isso também vai colocar os seus discos intervertebrais em uma carga assimétrica neles, o que pode gerar, né, uma bela de uma hérnia de disco. Além do mais, também, para a curvatura estar acentuada, a curvatura lombar está acentuada,
a região, principalmente do reto abdominal, vai ter que alongar. Ou seja, teu bracing vai para o espaço. Então a chave realmente para resolver esse problema é criar uma consciência corporal para manter a contração isométrica dos eretores lombares da coluna o tempo todo durante o agachamento, para ele vencer o tempo todo a guerra com os isquiotibiais. Então, se acha que eu estou falando bobagem? Faça um teste. Fique em pé e empine bem a bunda. Contrai bem esses grupos musculares que estão ali na lombar. Mantenha essa posição, só que tente tocar a palma da tua mão nos seus joelhos. Se tu fizer corretamente, tu vai perceber uma tensão muito forte em cima dos seus isquiotibiais, até um certo desconforto. Isso ocorreu porque nós deixamos os eretores lombares da coluna vencer excessivamente essa guerra, e aí os isquiotibiais estão apanhando. Lembrando, isso é só um exemplo, só para entender como é o funcionamento. Não é essa posição de hiperextensão da lombar que nós queremos durante o agachamento. Nós queremos ela em extensão, a coluna em extensão, mantendo a curvatura natural, normal, anatômica da nossa coluna. É isso que nós queremos. Recomendo que em dias de agachamento, durante a fase ali de um aquecimento específico, é bom fazermos alguns exercícios que aprimorem essa contração desses grupos musculares, uma contração voluntária. Por exemplo, deitar de barriga para o chão e tirar os joelhos e os pés do chão, manter ali uma contração isométrica durante alguns segundos. Isso ajuda a ter a informação bem fresca na mente da contração voluntária daquela região e depois tentar replicar essa sensação de contração voluntária durante todo o movimento. Lembrando, queremos o movimento da coluna em extensão, não hiperextensão. É bom sempre frisar isso, que muita gente vai interpretar mal isso e vai hiperestender a coluna na hora do agachamento. E além do mais, nessa posição em extensão, a coluna é capaz de suportar muita carga com extrema segurança. Então, é melhor nós mantermos ela. Além do mais, mantendo ela nessa posição, isso facilita nós colocarmos outros grupos musculares da parede abdominal e até das dorsais também para estabilizar melhor a coluna. Sobre as dorsais eu vou falar num outro vídeo sobre a estratégia de bracing e reforçar com o máximo de grupos musculares que nós podemos. Então fiquem atentos. Tem uma dica também bem estranha que serve para nós homens a mantermos a coluna em extensão na sua curvatura anatômica, que é nós apontarmos é isso mesmo que tu está pensando, o seu aparelho reprodutor, o seu órgão transportador de gametas entre os seus calcanhares. É impressionante como que essa dica bem esquisita ajuda a manter a coluna em posição neutra. Testa na próxima vez que tu for fazer agachamento. Se tu for um homem, mulheres não vão precisar se preocupar com isso, vão precisar se preocupar mais em não hiperestender a coluna. Existem algumas pessoas que, mesmo não tendo problema nenhum em contrair voluntariamente os eretores lombares da coluna, vão mesmo assim apresentar problemas de profundidade no agachamento. Nesses casos, não estou dizendo que são todos, mas pode haver casos assim, são problemas antropométricos, são problemas de construção anatômica, que muito possivelmente a pelve esteja pressionando o tendão ou algum outro tecido contra o fêmur na parte mais baixa do agachamento. E isso impede da pessoa descer totalmente. Caso tu seja uma pessoa que, durante a parte mais baixa do agachamento, sente alguma pressão, alguma dor até ali na região da virilha, pode ser esse teu caso. A saída, que vai resolver praticamente todos os problemas relacionados à profundidade, é simplesmente fazer uma rotação externa do fêmur ou jogar os joelhos mais para fora. Claro, os pés vão junto, para permitir uma maior profundidade do agachamento. Isso é muito simples, que vai resolver a imensa maioria dos problemas, porque nós vamos evitar que a pelve fique pressionando alguma coisa contra o fêmur. Claro, existem outras coisas que podem estar interferindo, como o ângulo das costas, ângulo do quadril, ângulo do joelho, mas essa é uma possibilidade. Eu vou falar uma possibilidade bem real. Então, esse problema de rodar anteriormente a pelve na fase mais baixa do agachamento não é necessariamente por causa de falta de flexibilidade dos isquiotibiais, desde que os isquiotibiais, em uma técnica correta de agachamento, não vão alterar muito seu comprimento.
O problema está mais acima, na falta de capacidade de controle motor dos eretores lombares da coluna. E nós estamos permitindo que os isquiotibiais vençam a guerra da pelve e por isso ela roda e a coluna flexiona. Em alguns casos também, questões antropométricas podem estar atrapalhando. E a saída de colocar o joelho e os pés consequentemente mais para fora, sem necessariamente afastar os pés, pode resolver muitos dos problemas de profundidade. Agradeço muito quem ficou até o final. Sei que foi um vídeo pesado, difícil de entender, mas agradeceria mais ainda se tu compartilhasse esse vídeo, porque aqui é um canal tentando ser o mais diferente possível dos outros. Não ser uma fonte de alienação, mas sim uma fonte de informação. Então, aproveite, deixe seu like, se inscreva. Seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!